meditar conosco esses ensinamentos, essas vertentes do saber, que com certeza inundarão nosso coração e nossa mente, nos enriquecendo e nos alegrando, nos dando condições de continuarmos a nossa caminhada. Assim seja. Então, Samuel, à vontade, pegou o não, tá. Tem relação ao slide? Tá lá. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Falar da natureza íntima de Jesus seria a ousadia de falar da nossa própria natureza no futuro. Porque se a mente tem uma divisão em si, que a psicologia divide em subconsciente, o consciente, que é essa... Meio é aqui. Tá. Aqui vai por lá para frente. O consciente, que é essa condição perceptiva que nós temos aqui, quando alguém nos chama, quando nós estamos conversando, que reage à vida. E temos o superconsciente, que é o campo do nosso ideal, daquilo que nós pensamos em ser. Certamente, o subconsciente de Jesus é o nosso superconsciente. O passado de Jesus representa os nossos anseios do homem. Não é à toa que ele perguntou aos discípulos: que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Nós estamos no estágio espiritual humano. Nós somos um homem, cujo processo de evolução nós viemos do reino animal. É como se Jesus perguntasse numa condição próxima de nós, fizesse assim: que dizem os animais sobre o filho do animal? O que os macacos, os cachorros, os golfinhos, os cavalos podem falar do homem? O que eles podem falar, gente? Muito pouco. Fala mal. Só mal. Isso mesmo. Aí vai falar mal. Se pudesse falar. Isso mesmo. Mas quando nós observamos a natureza humana, as nossas reações são animais. Porque nós nos movemos muito claramente no campo das emoções. As emoções são as energias animalizadas condensadas em nós, que fazem com que nós praticamente movimentamos a vida. A diferença hoje é que nós desenvolvemos potenciais criativos além dos animais. Por exemplo, nós conseguimos falar, coisa que eles não sabem fazer. Só que nós expressamos 80% das nossas palavras com as emoções dos animais que nós tínhamos. Por exemplo, se eu estou com raiva, o que eu falo? Eu falo: a paz de Jesus esteja no coração de todos eles. É isso que eu falo? Isso nós falamos de vez em quando no centro espírita. No nosso dia a dia, quais são as nossas expressões? As nossas manifestações de palavras são as manifestações que caracterizam nossas emoções. Se eu estou com raiva, as expressões são essas: eu quebro, eu mato, ô cara chato, e aí vai. Nós demos ao animal voo em recursos que eles não tinham capacidade de ter. E além das expressões verbais, o que nós demos ainda para os recursos emocionais? Os nossos o quê? Pensamentos. O primeiro estudioso da mente é Noé. Se a gente estudar o livro de Noé, nós vamos observar exatamente um técnico espiritual de grandeza superior
elaborando no tempo e no espaço as estruturas nervosas que nós iríamos usar no dia. A estrutura e a feição superficial do barco dele, da arca, é a construção milenar do nosso sistema nervoso. Toda aquela simbologia da estrutura que ele narra na sua passagem no Antigo Testamento é a história evolutiva do nosso sistema nervoso no tempo e no espaço. E quando ele convida os seres que iriam habitar a arca, ele estava trazendo as experiências multimilenares que nós tivemos no cenário desses mesmos campos que iriam desenvolver esse sistema nervoso. Porque também nós iríamos desenvolver o sistema nervoso espiritual que nós chamamos de quê? Perispírito. Colocando os agentes que localizam em determinadas áreas do nosso modo de reagir, na qual, por exemplo, para colocar nos campos profundos do nosso sistema nervoso e os agentes psíquicos que fazem o nosso passado espiritual na região inferior do sistema nervoso, que pega exatamente o bulbo, as regiões mais primitivas do cérebro, e que vão movimentar exatamente na medula espinhal, formando a medula óssea, formando a medula espinhal, que vai dividindo em pares nervosos para coordenar a função fisiológica do corpo. Por exemplo, existem pares nervosos que vão estar ligados à função genésica, que são nervos que controlam o movimento da reprodução humana. Não é assim? Nós sabemos também que esses pares de nervos representam a nossa caminhada em dois campos de aprimoramento íntimo. Um é o macho e a outra a fêmea. Em outras palavras, nós temos um casal de animais fundamentados no campo da razão e no campo do sentir. Então, quando eu adquiro qualquer valor, eu tenho que passar esses mesmos valores nos dois campos. Primeiro, assenhorando do campo racional, que é a base desenvolvedora do espírito, para depois passar por campo do quê? Do sentimento, onde nós damos um salto muito grande de uma expressão racional para o nosso sentido. Qualquer valor que nós desenvolvemos na nossa evolução passa por essas duas linhas de desenvolvimento. Não é à toa que o Noé teve que trazer, por exemplo, o leão e a leoa. Porque se nós temos a ferocidade no campo da razão, nós também temos a ferocidade no campo do sentido. É como se todos os padrões interiores precisariam ser lapidados nas duas linhas de desenvolvimento. Então, habitaria exatamente o fundo do barco as nossas predisposições energéticas, muito ligadas ao corpo, cristalizados nos centros de forças espirituais do perispírito, nos chakras que nós chamamos de chakras inferiores, e que são a base desse fundo reativo da nossa vida, e que, felizmente ou infelizmente, são eles que norteiam nossas escolhas no dia a dia. Muito pouco provável a nossa vida pauta num padrão de superioridade nos campos superiores do cérebro. Nós ainda reagimos e agimos em cima da animalidade que tem representado nossa forma de sentir e de pensar.
de vez em quando nós estamos aqui tentando elaborar um raciocínio mais nobre nesse sentido, mas quando nós saímos ali fora, se eu estou dirigindo, eu ainda reajo como um leão. Não é assim? Porque a impulsividade que nós temos no dia a dia não são características dos campos nobres da consciência. E quando nós falamos de campos nobres da consciência, no dia em que nós reagimos na vida com o perfume dos sentimentos nobres, certamente a nossa forma de viver não será como nós temos hoje em dia. Esse estado íntimo é o passado de Jesus. Por mais que nós tenhamos uma capacidade de entender Jesus, nós estamos muito longe disso. Porque eu só consigo enxergar Jesus no máximo que eu almejo. E o máximo que eu almejo é o passado dele. Vocês imaginaram o que é o presente dele. O consciente de Jesus está muito longe para a gente mexer com ela. O máximo que nós podemos fazer é mexer com o seu passado, que é o nosso o quê? Futuro. Então, ele diz: que dizem o homem sobre o filho do homem? Aí o Pedro, que é o oscilador dentro de nós, vai dizer para ele: tu és o filho do Deus vivo. O filho do Deus vivo é o filho do homem. Vamos com calma. Se o filho do homem é o que é a elaboração evolutiva da humanização, é o filho do homem, já que nós somos filhos de quem? Do animal. O animal olha para nós e fala assim: eu serei isso, pai. Podem reclamar de nós. Se quem estiver aqui, será que o homem é pior do que o animal? Não. É ele agindo e pensando. O filho do homem é o fruto evolutivo da nossa consciência na somatória em que a humanização pode nos dar. Aí eu vi o filho do homem. O meu futuro chama o filho do Deus vivo, onde eu me identificaria profundamente com Deus e perderia qualquer característica que nos lembre uma afeição humana. Certamente o homem vai morrer. Por mais que nós gostamos dessa forminha, ela é o último estágio, da condensação da matéria. Depois do homem, nós só vamos fluidificar, perder forma. O último estágio planetário para o espírito passar na forma é exatamente a fase que nós estamos vivendo no planeta Terra. Daqui para frente eu tenho que desmaterializar, e eu vou habitar então planetas mais o quê? Mais sutis. Tanto quanto eu vai ter que descondensar-se, perder a estrutura densa que caracteriza o nosso ser, né? Todo o nosso estudo é de conjecturação. Primeiro, como é que eu vou falar de uma coisa que eu não percebo claramente? Vou tentar partir da base da autoobservação para trabalhar com o princípio dessa autoobservação naquilo que eu posso passar para vocês. Para que a gente possa antever o que poderia significar Jesus na nossa vida. Está claro? Porque quando a gente fala de natureza,
A natureza ela é feita de vários aspectos na sua apresentação. Nós só conhecemos da natureza a superficialidade. Compreender a natureza íntima da natureza é ler a manifestação de Deus em tudo. Por quê? Se o ar foi elaborado para nós respirarmos no processo de existência fisiológica, o amor em tê-lo estruturado para a nossa sobrevivência chama-se providência divina. Como se a vida já antecipasse para nós que nós íamos precisar respirar, e eu vou trazer então o ar como um elemento sustentador da vida deles, antecipando a nossa própria necessidade, porque tudo é um ato de amor. Quando eu enxergo a manifestação do amor sem a teoria, porque falta-nos sensibilidade profunda para enxergar isso. Eu preciso ler o livro para o livro me falar que o ato de amor de Deus prevê a minha necessidade, porque eu não enxergo. Não enxergo, por exemplo, que uma planta tem um princípio ativo que antecede o meu distúrbio fisiológico pela minha incapacidade de reger meu organismo. Sem saber dirigir a estrutura fisiológica que me entregaram, já antecipou que quando eu, por exemplo, comesse muito e passasse mal na raiz, ou no caule, ou na mesma folha de uma planta, os princípios estariam ali para regular a função que eu desregulei. Mostrando para nós que tudo na vida tem inteligência por trás, precisando da minha inteligência para descobrir. Para a gente entender um pouquinho de Jesus, vamos pegar essa frase de Emmanuel que diz assim: o mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênicas, porque dizem que os essênicos instruíram Jesus na terra. Alguns grupos pensam, quando Jesus era novo, eles levaram ele lá para o grupo de essênicos e ele foi instruído para ser o que ele é. Então Emmanuel vai dizer para nós aqui, ó: o mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênicas, não necessitou da sua contribuição. Por quê? Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Então, Jesus, com 1 mês de idade, tinha o que ele tinha como potencial de 33 anos. Ele seria um bebê superdotado. Se hoje nós sabemos histórias de crianças que com 1 ano e meio levantou do berço, olhou para mim e falou assim: mãe, lembrei que eu sei falar, e a mãe caiu de cor. Era mais ou menos isso que Jesus era. Jesus, como bebê, tinha consciência dos 33 anos dele. Ele é que superior o suficiente para não manifestar e trazer perturbação em meio onde as pessoas estavam. Sua consciência não é tamponada como a nossa, quando reencarna não lembra de nada e nem sabe quem é, e tem que estimular demais para desenvolver o potencial do seu passado, em forma de personalidade. Com 1 mês de nascido, 2 dias de nascido, aos 33 anos, ele não alterou sua constituição anterior. Ele é um sobre-humano. E nós vamos entender por que ele é sobre-humano, né? Por causa das condições dele. Hoje nós trazemos os princípios disso naquilo que nós chamamos de tendências especiais.
Imagina uma pessoa que desenha, menino, né? Como é que você chama? Davi. Imagina o Davi pegar o lápis e fazer traços perfeitos de riscos de desenhos que pessoas de 30, 40 anos não conseguem fazer. É algo que ele traz consigo, que a condição reencarnatória na imposição da matéria não conseguiu tamponar. E aquilo atravessa a impressão magnética que a estrutura reencarnatória faz, e ele consegue lembrar com naturalidade os traços. Se ele mais cutucar, o que vai acontecer com ele? Vai desenvolver o potencial artístico que ele traz com ele do passado. Alguns de nós têm essas tendências, cada um com características próprias, um na comunicação, na arte, na ciência. Todos nós temos uma tendência profunda que já iniciamos no passado e que o tamponamento não conseguiu preservar. Em Jesus não tinha nada tampado. Ele usava o corpo, vou usar o termo, mas é muito mais sutil que isso, como uma pluma. Ele não tem constrangimento nenhum da matéria sobre ele. Em nós, o dia eu tive uma dor de rins, uma pedra de rins, estou quase morri de dor. Tal predomínio da matéria sobre o espírito. Nós sentimos tanta realidade material que nós achamos que somos ela. E o que é pior, nós somos seres materiais pensando ser espírito, que é muito diferente de um ser espiritual usando a humanidade. Nós não usamos a nossa humanidade, nós somos humanos e pensando como vai ser espírito. Em outras palavras, nós tentamos pensar o que nós temos que ser, já que nós somos. A doutrina espírita é a doutrina do autoconhecimento. Porque quando você vê Livro dos Espíritos, quem é o Espírito? Quem é o Espírito, gente? Então, qual o outro nome que nós colocaríamos no Livro dos Espíritos? O livro de si mesmo. Em outras palavras, o livro do autoconhecimento. Só que nós não estudamos o livro autoconhecendo. Nós estudamos o livro para ver se tanto eu ler ele, eu viro espírito. Quem sabe, de tanto colocar eu sou espírito, uma hora eu viro. Nem milagre vai fazer isso, mulher. Pode ler livro, pode ler à vontade, que isso não vai fazer você virar espírito, porque você já é. Eu começo a perceber que nós estamos passando por um despertar de uma nova consciência. E essa consciência é a imersão da nossa realidade interior sobrepondo a nossa consciência superficial atual. Porque o nosso campo de desenvolvimento espiritual é baseado no conhecimento. O conhecimento, ele assimila, guarda na memória e tem o tempo todo de ficar o quê? Lembrando, sou espírito. Aí esquece, torna homem natural, né? Assim ele, opa, eu sou espírito. Porque eu preciso pensar para ser. Nós estamos entrando no nível de consciência que eu não posso pensar em ser, eu tenho que ser. Como se fosse assim. Se alguém chega aqui no centro e pergunta assim, o que é o espírito? O que nós respondemos? Nós não respondemos olhando para nós respondemos fazendo o quê? O que nós fazemos para responder, gente? Pega o livro, né? Assim? Livro dos Espíritos, questão 23. O Espírito é o princípio inteligente do universo. Ou a questão 76.
seres inteligentes da criação povoam o universo fora do mundo material. Respondi, a pessoa vai assim, quê? O cara sabe, hein? Que é isso? Mas o que eu respondi? Respondi o que está escrito na onde? No livro que está gravado aqui. Eu respondi de mim? Não. Se você fizer essa pergunta para Jesus, ele responde olhando para ele. Que poderia ser mais ou menos assim. Que é o espelho? É aquilo que existe em mim que você não vê. É aquilo que eu percebo que você não percebe. É tudo aquilo que é invisível aos olhos dos homens, mas que eu consigo o quê? Perceber. Da onde que eu estou tirando essa resposta? De um livro? Eu estou tirando essa resposta da percepção que eu compreendo de mim. Se o conhecimento é a base da formação da nossa mente, nós precisamos desenvolver um novo conhecimento. Esse novo conhecimento, ele é baseado numa investigação direta do fenômeno vivo trazendo dentro de nós. Esse novo conhecimento chama-se autoconhecimento, porque eu aprendo olhando para a vida viva que carregamos em nós. Então, o que eu olho aqui agora que vocês não conseguem ver, mas que eu consigo enxergar? E que vocês, isso parece ser confuso, mas eu vou falar. Que vocês também só veem através de vocês, que eu também não vejo. Olhe para dentro de vocês e vejam o que é invisível em vocês, que eu não posso ver, com meus 5 sentidos. Eu tenho 5 sentidos que percebem o movimento de vocês, o riso, o jeito, que está ligado a qual natureza? Física. Mas o que eu não vejo que está acontecendo aí agora? E que é invisível para os meus sentidos? Por exemplo, pensar. Ainda bem que ninguém vê nosso pensamento. Imagina se a pessoa visse. Talvez seja o que mais os cônjuges quer ver. Só vem quando ele está parado assim, mas o que ele está pensando? O ato de pensar é invisível. Mas o pensamento é espírito? Pensamento é espírito, gente? Não, mas é uma natureza espiritual. Porque é o veículo, como a minha voz é o veículo físico da minha manifestação, o pensamento é o veículo físico e espiritual da minha manifestação também, que só a mente, que é a estrutura do perispírito, pode captar. Naquilo que nós chamamos de telepatia. E nós temos muito mais telepatia que nós possamos imaginar. Principalmente cônjuges, pessoas que vivem muito juntos. Tem hora que a pessoa fala uma coisa e a outra fala assim: ó, eu pensei nisso aqui agora. Então nós podemos dizer que a pessoa viu o pensamento dele e falou. Só que ela não sabe. Ela assim: não, mas eu estou falando aqui. Não, eu pensei antes de você. O nível de contato é tão sutil e tão invisível, mas nós conseguimos captar a natureza íntima do outro, dentro desse parâmetro. Está claro? Deixa eu ver se é essa mesmo. Essa mesmo, né? Deus deu-nos Jesus como o mais perfeito modelo que a doutrina
E a doutrina que nos ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino anima Ele. Nós somos muito superficiais. A nossa natureza é muito física. Nós não percebemos as engrenagens sutis que estão além de nós. Porque nós estamos acostumados a olhar para fora. Ninguém nos ensinou a olhar para dentro. Essa nova consciência exige que nós olhemos para dentro. Se eu estou em casa, acabei de jantar, a minha esposa faz um pudim de leite moça, mas não cabe nada. Você fala assim, oh. Mas você deu azar porque você viu. Aí você vai ter insônia. Você vai até tentar dormir. Mas 2 horas da manhã você vai abrir o olho. Adivinha a primeira coisa que vai vir na sua mente? Não tem jeito. E o que vai acontecer? Só um pedacinho. Não tem jeito. Você vai levantar igual zumbi e vai comer o danado de um pedaço do pudim de leite moça. É só um pedacinho. Isso, tinha que ser, né? Para uns uns pedacinhos. Mas se nós queremos desenvolver os olhos que veem, os ouvidos que escutam, nós iríamos estudar a sutilidade que está por trás desse movimento que busca o pudim. E começou com o estímulo visual que nós vimos, talvez cheiramos assim, que atingiu o sistema nervoso e despertou em nós uma engrenagem chamada o quê? Lembrança, que antecede o desejo. Porque o desejo é a lembrança do prazer experimentado. Eu não vejo esse mecanismo acontecer. Estou achando que é o simples ato de ir lá e comer o pudim. E a pessoa assim, livre-arbítrio. Não! Escravizão do desejo. O desejo é a atitude interior que determinou a minha movimentação. Quanto mais eu aprofundar numa visão das forças que regem a minha vida interior, mais eu entro para dentro, mais eu aprofundo no mecanismo inconsciente que rege o nosso ser e que essa inconsciência faz a gente pagar por não sabermos conduzir nosso modo de viver. Quem nos conduz é o que então? Impulsos vivos do passado. Está claro? Quando eu desperto uma sensibilidade para ver o intricado mecanismo que rege meu movimento interior, eu começo a ler o livro da natureza íntima. Eu começo a ver com os olhos diferentes.
O problema é que eu não olho para dentro, eu olho para o pudim. E ao olhar para o pudim, já era. Então vamos com calma aqui agora. O desejo é a tinta que rege meu espírito, sujando a sua ação, demarcando o tipo de espírito que eu sou. Quando eu ajo sob a ação do desejo, eu não sou o espírito divino que não vive em mim. Eu sou o espírito marcado pela lembrança do passado, em forma de prazer, que determina o meu movimento na vida, que muitas vezes eu não sei nem mesmo escolher. Simplesmente eu lhe atendo o impulso, ajo e depois eu falo assim: por que eu fiz isso? Numa completa inconsciência, nas entrelinhas que determinam a minha movimentação na vida, numa profunda ignorância de mim mesmo, na qual nessa obscuridade eu tenho entrado na lei de causa e efeito, que é o processo reencarnatório nos ciclos inferiores da vida. Porque as reencarnações em nós é um ciclo de repetições, na qual nós tentamos dominar os impulsos nascentes do passado, que representam a nossa animalidade no tempo e no espaço, cujas energias principais chamam-se emoções. Então, na prática, pode fazer uma pergunta? Pode. Eu tendo esse conhecimento e mesmo o desejo estando ali, eu não vou comer o pudim. Eu vou olhar primeiro para o desejo e falar assim: ô danadinho! Tem uma passagem do Evangelho que diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado em meio do caminho, deixando-lhe ferido. Quem é o homem? Nós. Quem é o assaltante? O desejo. Qual que é a ferida? O problema alimentar. Se eu não ver o bandido, ele me assalta. Está claro? Se eu consigo olhar o pudim e olhar para mim, eu começo a ver, a sensação de querer buscar o pudim determinado por dentro, no anseio de amenizar o meu desejo de comer. Como se eu começasse a decifrar o processo vivo que está em mim, porque se é vivo, isso não é teórico, e você fala assim: vou ou não vou? Só que nós não fazemos isso. Nós não. Talvez em 80%, 90% nossas atitudes na Terra. Nós vivemos na luz apagada. A luz apagada da impressão profunda que tememos compreender. Lógico, amanhã no nosso seminário, nós vamos investigar o autoconhecimento. Está claro? Vamos tentar investigar isso com profundidade. Hoje eu tenho que falar da natureza de Jesus. Mas eu estou tentando mostrar para vocês enquanto meu movimento na vida for regido os implementos que determinam o meu ser na aquisição do meu passado, eu não sei o que é isso. Certamente Jesus não era regido pelo seu desejo deles para se sentir feliz.
nem para sentir. Até o olhar dos outros nos fala. Porque nós não sabemos existir sem outro. Dia virá que a manutenção da nossa vida nascerá de uma fonte única. Na fonte que trazemos dentro de nós. Sem criarmos necessidade de que o outro diga quem somos. Infelizmente, se alguém falar assim, você está bem, hein? O que eu sinto? O que eu sinto, gente? Alegria, né? Que nós chamamos de vai. Vamos tentar entender a vaidade, o que é, olhando para ela, né? Nós colocamos a palavra vaidade, mas vamos tirar a vaidade. Imagina que eu estou aqui, todo mundo está aqui, ó. Qual que é a sensação íntima que nós temos aqui agora, nesse momento? Quase neutro, não é assim? Imagina quando alguém fala assim, nossa, você está bem. O que acontece aqui? Você fica meio alegre assim? Você estava assim, certo? Até o corpo sente, não sente? Se eu não olhar para isso, eu não sei o que é vaidade. Eu vou traduzir para vocês. Vaidade é a maior sensação prazerosa de existir que o outro me dá. A sensação íntima de que eu existo. Eu assim, da mesma forma como você não vai lá. O que você sente? Ao contrário, né, gente? Você até murcha, né? Do jeito que nós estamos aqui, olha que bacana, né? Uma neutralidade, aí você não vai lá, você faz assim. E tem gente que vai para casa assim. E fica uma semana pensando naquilo. Você não vai nada. Você já viu sofrer por burrice? É sofrer repetindo o que o outro diz na mente. E aquela pessoa que nos diz, ela fica com a gente talvez uma semana, um mês, numa ignorância de sofrer, fundamentada por quem? Pelo meu processo de pensamento. A mente é o nosso maior inimigo. Infelizmente. Se eu não estudar profundamente a mente, eu estou sujeito a ela. Eu deveria aprender a ter uma sensibilidade interior que observa a mente a cada momento em que nós estamos relacionando uns com os outros. A cada momento em que o movimento na existência. Se ninguém está aqui nesse centro e eu entro ali, eu sou de um jeito. Se tiver alguém, eu já sou de outro jeito. Se eu não ver as modificações internas que acontecem, eu estou sujeito às forças que regem essa mudança, sem a menor consciência daquilo que determina a qualidade do meu ser. Dia virá em que nossos olhos não olham para fora, mas tudo que o outro causa, você automaticamente faz o quê? Olha para dentro. Começando a perceber os intricadas forças que regem a pintura do meu espírito. Imagina que alguém me faz uma raiva muito grande. E vamos dizer que a raiva tem cor marrom. E o meu espírito internamente tem um espaço em que essas tintas vão sendo modeláveis. Vai preenchendo o espaço interior. Eu estou sentindo raiva. Qual é a personalidade da raiva? Quando a gente fala que a pessoa é personalizada na raiva, nós chamamos ela de quê? De que a gente chama ela? Raivosa, nervosa. Aí tem os nomes.
que é exatamente, ele ficou pintado todo de quê? De marrom. Só que eu não estou vendo. Primeiro que eu acho que eu já sou assim. Eu sou assim, não mudo nunca, né? Assim? Porque eu não olho para ti, está chegando. Eu olho para quem está me fazendo raiva. O princípio da minha libertação começa quando eu desloco o olho para mim. Quando alguém está fazendo raiva, você olha para você, aí você fica bem perto dele. Continua fazendo raiva, vai lá. E a tinta vai chegando e você fala assim, gente, olha as características da raiva. A gente estuda a raiva nos livros de psicologia, no livro da doutrina espírita, mas não consegue estudar a raiva no livro vivo que nós produzimos. A maior libertação é quando nós aprendemos a olhar para a raiva e falar assim, olha só, o que a raiva faz? E a gente aprender a ler o livro vivo que acontece em nós. Esse é o princípio dessa libertação. Nós vamos explorar isso aqui muito amanhã. Vamos caminhar um pouquinho de Jesus aqui. Olha só aqui, Allan Kardec colocou na igreja. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, então Jesus é um espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Então Jesus não tinha fraqueza humana. Em outras palavras, eu estou aqui, alguém fala assim, você está demais, o que acontece comigo? Você não vale nada. E Jesus, você está demais, você não vale nada. Isso não tem a menor significação. Ele olha assim, você é bonito, hein? E vai olhar. Só que ele compreende o que o outro está falando, porque ele já foi assim. Ele deve pensar assim, então o cara está querendo que eu fique meu ser na constituição fisiológica. Mas eu não sou mais meu filho. Você é feio, hein? Você está querendo que eu fique minha cavidade numa postura superficial e vazia? Aquilo não tem menor significado na mente dele. Vocês imaginam o que Jesus fazia no meio da gente? Eu vou falar com vocês. É como eu colocasse bebê de 1 ano e ele em pé. Ele olhava assim nele. Esse era Jesus, que tinha que trabalhar com essas criaturas para tentar trazer para cada um 2, 8, 5, 7 a verdade que cabia em cada um. Não é à toa que Jesus dizia assim no Evangelho, e disse Jesus, em verdade eu vos digo, em verdade eu vos digo. Por quê? Porque ele estava falando para múltiplas consciências que poderiam perceber a verdade em níveis diferentes. E tinha uns que ele nem falava, porque não poderiam receber nada dele. Porque ele veio para as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Ele veio buscar perdidos. Os terrenos eram tudo bebê. Eu vou deixar escrito, para que daí no ano 2000 esse carro conversando sobre isso. Tentando decifrar o que nós estamos conversando aqui. Não é à toa que nós estamos aqui, né? O que é o Espírito puro? Vocês entenderam o que é Espírito puro? Jesus é Espírito puro. Olha lá. É a questão 112 e 113. Eu falei 112 até no jornal. Era 112 e 113. Falei errado. Espíritos puros, 102, caracteres gerais. Qual que é a característica de um espírito puro? Ó? Nenhuma influência da matéria. Nenhuma influência da matéria. Isso quer dizer o quê? Ele não sente a matéria.
A matéria não influencia ele. Então você dá um beliscão em Jesus, ele sente o quê? Nada. Mas se pegar um... Nada. Mas ele tinha que transmitir para a sensação corporal o que ela tinha que parecer, que ela era. Senão ele ia... Fica aqui. Pum, 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 pum. Aí ele saía do prego assim. Aí voltava para o buraco normal. Assim. Aí o que o pessoal vai fazer? Não! O cara... Que é isso? E ele está querendo fazer isso para quê? Para ser o aço da terra? Era isso que ele queria ensinar, gente? Não. Ele queria fazer uma vida que aproximasse de nós e falar assim, vamos, dá conta. Eu venci o mundo. Todos vocês vão vencer. Então, olha, nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual, razão e moral, sentimento absoluta com relação aos espíritos das outras ordens inferiores que estão no livro dos espíritos. Eu não sei como é que é as condições dos espíritos puros, porque está no Evangelho que diz assim: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Ele é nascido de mulher. Dos espíritos que desenvolvem sentimentos e que usa a reencarnação para isso. O maior dos espíritos da Terra que precisa de reencarnar, que passou na Terra, é João Batista. Mas ele é o menor do menor no reino dos céus. Isso quer dizer que ele é menor do... O primeiro espírito falou assim: virei espírito puro. João Batista ainda é muito menor. Isso quer dizer que o primeiro que passou aqui, Jesus já estava aqui. Ele é muito maior do que esse, mas devem ter outros que são muito maiores. Eu nem sei falar disso aí, nem vou conjecturar aqui com vocês, né, assim, que não dá para pensar. Mas João Batista estava chegando à condição da última escala lá dos espíritos novos, espíritos de sabedoria. Está naquelas condições de aproximar daquela ordem. Para a gente entender o que é isso. É muito simples, entendeu? O André Luiz morreu, ele foi para onde? Primeiro para o umbral, não é assim? Pertencente do umbral, na hora que ele limpou a condição de umbral, eles levaram para eles para onde? Nosso lar. Por que ele não foi para onde a mãe dele estava? Porque nosso lar é a primeira órbita. Órbita é uma esfera. Uma esfera que circunda quem? A Terra. Então vamos dizer assim, o nosso lar, onde que o nosso lar fica, é a Terra do amanhã. É uma esfera, um planeta mais sutil. Porque se você pegar o nosso lar, se você andar um pouquinho para cá, você vai ter outra cidade espiritual. E se você vier para cá, outra cidade espiritual. Se você vier aqui, outra cidade espiritual, se você dar uma volta nela, o que você vai ver? Um plano de cidades espirituais. Isso quer dizer que esse conjunto de cidades espirituais em torno da Terra é um planeta espiritual em relação a quem? A Terra. 70% dos espíritos que estão no nosso lar, alguém falou? Eu disse que ainda é muito pequeno diante do universo. Você vê que a primeira camada, a mãe do André Luiz estava na segunda esfera que circunda a Terra. O André Luiz estava na primeira, ele não podia estar lá na segunda. Sabe por que ele não podia? Porque o modo dele pensar e sentir é de espírito baixo, que é igualzinho quem? Nossa, olha como é que é isso. A mãe do André Luiz chegou para o André Luiz e falou assim: meu filho, seu pai está no umbral, está muito arrebentado. Por quê? Ele
Já aprontou muito quando não falava nada com a gente. É assim? Tinha uma visão assim, chegava em casa assim. Gente, não é assim? Ô, bom, hein? Mas na hora de sair na rua, e nós tivemos que resgatar, mas para a gente resgatar ele estava convivendo com as 3 amantes mais próximas dele. E eu, meu filho, para me ajudar, eu vou reencarnar e vou tê-lo como filho, e vou pegar as 3 amantes dele e tê-las como filhas. O André falou assim: você é doida, mas vai pegar aquelas 3 criminosas? Por isso que ele está do nosso lado. O pensamento dele vê naquelas companheiras criminosas. A mãe vê nelas o quê? Filhas. Isso quer dizer que para estar na segunda faixa evolutiva da esfera da segunda terra, nós precisamos ver nas pessoas que nos agridem e nos perturbam irmãos ou filhos do coração. Vamos pegar um pouquinho mais. Na terceira faixa, o espírito que nós conhecemos do terceiro céu, que o Paulo de Tarso falou, é a mãe do Chico. O que a mãe do Chico é? Olha bem o que a mãe do Chico é. A mãe do Chico é aquela que chegou aqui e que o Chico, com 6 anos de idade, 5 anos de idade, tinha um garfo na barriga que estava o quê? Furando ele. E ele falou assim: mãe, olha o que essa mulher faz comigo. E a mãe dele, gente, tinha que falar com ele assim: meu filho, ela é uma ótima mãe, e ela não estava falando isso com raiva. Ela vai te ensinar muito, meu filho. Essa tem que estar no terceiro. É aquela que vê o filho maltratado por alguém e ela consegue ver naquilo a bênção divina. Porque se fosse nós éramos obsessor dela. Qualquer um da outra dela, você está sabendo, morre. Eu vou acabar com você. Acompanhou um menino que lambia ferida. Só quem tem amor profundo para dar, uma capacidade de enxergar os outros além das aparências. Esse é o terceiro céu. Eu não vou falar dos outros. Quatro. Porque nós nem sabemos quem mora lá. Nós só sabemos de um espírito que mora no 7º, que apareceu numa das obras da André Luiz, chamada Obreiros da Vida Eterna, chamado Asclepios. É o espírito que mora na Terra da 7ª dimensão vibratória, o plano espiritual do 7º patamar, em que, para aparecer lá no nosso lar, não conseguia lembrar daqui para baixo. Ele precisava para isso pelo menos 600 anos de formação organizada para ter uma estrutura perispiritual com chakras inferiores. Ele só tinha o cardíaco, o laríngeo, frontal e o coronário. Eles chamam ele de espírito puro da terra. Mas o espírito puro da terra é o intermediário em mim, é um de segunda classe em Marte, de quinta categoria em Júpiter e em Saturno, representando que as nossas grandezas são relativas àqueles que nós estamos tentando compreender, para que a gente possa entender a natureza íntima de quem?
Isso não é para desanimar a gente não, gente. Quando você começar a ficar desanimado, olha para os bichos, viu? Os mais, o mesmo tanto que nós vamos virar espírito puro para chegar à humanização. A trajetória da animalidade à humanidade é a mesma trajetória do homem atual à sua condição de anjo. Então, nós estiverem tristes, você fala assim: ô cachorrinho, você vai penar muito aí, você vai ainda ter que desenvolver muito para chegar às nossas condições. Falei tudo aqui, não falei? Onde é que está o nosso tempo? Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, uma das impurezas, desejo, qualquer coisa que distorce a natureza essencial do ser é uma impureza. Tendo alcançado a soma de perfeição que é suscetível à criatura, não tem mais sofrer provas nem... Então Jesus estava sofrendo a crucificar? Estava espiando? Gente, a mesma serenidade que ele sempre teve, ele nunca perdeu. Alguém falar para mim que Jesus chutou mesa, as mesas lá do templo, lá assim. Vocês já viram quando a prefeitura chega, a compra da prefeitura chega perto das barraquinhas que não tem alvará? O que acontece com todas elas? É aquilo que aconteceu com Jesus, né? Quando Jesus chegou lá, era a prefeitura. Os neguinhos chegou! Saiu derrubando o quê? É igualzinho quando a gente está falando besteira e chega alguém que é espírita perto de nós, não então? Você para de falar na hora, você corta na metade. A pessoa olha para você assim: pode continuar. Hã? A prefeitura chegou. A superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas da do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e do seu perispírito, tirado das partes mais indessenciadas dos fluidos terrestres. Não estando mais sujeito a reencarnações em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus, gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Por que Jesus comia? Para a gente ver esses filmes que falam de Jesus, é um Jesus comilão, né? É a nossa o quê? Cara, tudo quanto é filme de Jesus, gente, ninguém foi capaz de fazer um filme verdadeiro de Jesus. Um que caracterizava a sua verdadeira natureza. A gente acha que a gente é fraco, né? Tem hora que a gente tem uma dor insuportável. A gente chama de insuportável, mas a gente suporta, não suporta? A dor insuportável lá você está suportando. Aí você assim, não aguenta essa dor, mas está aguentando. Isso porque a dor, além de doer, ela causa em nós um fundo reativo emocional. Se eu não tivesse esse fundo reativo emocional, pelo menos eu não daria a dor que ela tem hoje, que a gente faz. Nós daríamos a dor o que ela é capaz de nos causar. Mas infelizmente nós não conseguimos ainda
perceber a suavidade vibratória de cada dor, para expressarmos apenas aquilo que ela expressa. Mas infelizmente, como eu tenho estados emocionais perturbados, qualquer dor, ela é exacerbada pelo meu estado emocional, que destoa a realidade da própria dor. É igualzinho aquela criança que machucou a mão, saiu sangue. Aí ela levanta, tá tudo tranquilo, tá ótimo, não aconteceu nada não. Aí até ela vê o quê? Daí quer ver o sangue. Virou o quê? É a característica nossa, né? A manjedoura assinala o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Gente, humildade é o Espírito. Humildade é quando a gente consegue olhar as coisas sem nenhuma preocupação com o que nós somos. O estado mais próximo do Espírito que nós temos é quando nós saímos da rua, num horário que você não vê ninguém que você conhece, num horário que não tem espelho, não tem nada te cobrando, você se sente tão natural que você não tem nenhum tipo de indagação de quem você é. É mais ou menos esse estado que todo mundo está aqui agora. Ninguém aqui está preocupado com o corpo, com a... É como se vocês são centros de atenção, não é assim? É como se o Espírito agora fosse só atenção. Um olhar centrado. É de uma leveza tão grande. É de quase uma naturalidade de ser. O problema é que eu não consigo manter nesse estado. Porque se eu lembrar que é agora assim, não, tem uma conta para pagar, o que acontece? Estava tão bom. Você pintou o Espírito com o quê? Tá bom. Isso. Preocupar. Então, é impressionante, né? Nós saímos de casa, aí tem um espelho, aí você olha para você, conforme você vê, você já sai marcado. Você olha assim, nossa! E sai dali, você já sai com uma marca, identificador de quem você é, distanciando daquilo que você era o quê? Antes. Vamos dizer que Jesus só ficava aqui. Em nenhum momento ele era conduzido a pensar o que ele é naquilo que ele não é. O que é muito difícil para nós, porque qualquer estímulo. Amanhã nós vamos explorar uma coisa que chama-se localização da consciência. Vocês me cobram se eu não falar. Que é a localização desse centro aqui, ó, em cada patamar onde o espírito localiza, que tem hora que ele fixa naquilo que gera o problema dele. Está claro? Escolher os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade das suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensa os cenários suntuosos dos aerópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Infelizmente, nós não somos assim. Nós somos percebidos pelo que o outro diz. O que acontece com a gente? Se eu venho aqui no centro, ligo o centro, se ninguém viu, eu fico insatisfeito. Eu fico limpando até o último momento para alguém chegar e ver que eu estou limpando. Aí a pessoa me vê, eu já acabo. Não falo nada não. Não falo nada. Eu saio,
Mas eu tenho certeza que alguém vai. Nossa, aquele cara. Nossa, ele é humilde demais, gente. Tem assim? É igualzinho quando a gente chega com a nossa sacola de doação de roupa, né? A gente chega na reunião pública e fala assim: onde que eu guardo a roupa que eu estou doando? Eu sou dono, né? Sou um cara bom, estou doando a minha roupa, eu estou doando. Só que eu quero que alguém saiba. Esse é o oposto. Oposto. Jesus escolheu uma reencarnação, e qual que é a pior reencarnação da Terra? É essa que ninguém vai nascer, ninguém quer que você nasça, vai ser isso, vai ser crucificado. Pode me dar ela. Ninguém quer ela, não quer. Porque a grandeza dele engrandece qualquer coisa que ele faça. E a nossa pequenez, a pequena qualquer coisa que nós fazemos. É impressionante, é só a gente colocar a mão na coisa que alguém vira problema. Não é assim? Os fatos que o Evangelho relata, que foram até hoje considerados milagrosos, pertencem, à sua maioria, à ordem de fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Eu não vou entrar nisso aqui, não. Toda conquista da evolução, ela é baseada numa substância adquirida. Provavelmente, quando nós adquirimos a razão, o ato de pensar racionalmente, ou nós adquirimos hidrogênio ou oxigênio que marcou essa. Então, a substância química da razão é um dos dois. É como se fixasse a razão no corpo através de uma substância material. Está claro? Pode esquecer, eu estou conjecturando. A próxima substância que nós vamos retê-la no nosso organismo, que vai multiplicar a nossa capacidade interior, chama nitrogênio. Por enquanto, nós não conseguimos assimilar o nitrogênio, a não ser através da alimentação, e retemos muito pouco ele no nosso organismo. No dia que as nossas células fixarem nitrogênio em nós vamos usar no mínimo 20% do nosso cérebro. Porque o nitrogênio é a abertura da nossa consciência espiritual. Ainda nós não conseguimos fazer isso porque, primeiro, nós íamos necessitar muito pouco de sustentação material de sobrevivência. Mas como é que nós paramos de dar alimento para os outros se o cara é preguiçoso? Por que nós precisamos alimentar? Porque senão nós íamos ficar o quê? Preguiçosos o resto das vezes. E nós já adquirimos o potencial de produzir o nosso alimento quando nós éramos o quê? VG. A primeira coisa que eles fizeram, esquece que vocês produzem o próprio alimento. Se vocês fizerem isso, vocês não vão trabalhar. Então precisa trabalhar, tem que correr atrás do ar e... Quando a gente conquistar naturalmente o prazer de trabalhar, então o prazer de trabalhar é a manifestação natural do espírito em movimento. Enquanto eu não escolher as minhas características próprias essenciais para movimentar na vida, eu estarei escolhendo aquilo que é mais viável nos interesses superficiais da existência. Quando as pessoas começarem a entoar o hino íntimo da sua própria natureza naquilo que faz, essa terra será de outra forma. Tem um filme até que a característica disso chama-se Música do Coração.
Quem já assistiu esse filme do menino que gosta de música? A canção do coração. É a característica de um espírito que faz aquilo que ele é, que ele gosta. Infelizmente, a maioria de nós, quando vai trabalhar, levanta isso que fala. Meu Deus, vou comer o carne. Cada falso. É uma luta para mostrar a distância que nós estamos da realidade de viver a terra com Deus. Na verdade, em todos os setores, até no centro espírita, se você não tiver sintonia em fazer aquilo que você gosta de fazer em prol das criaturas que estão do seu lado, mesmo nas ações benéficas que o centro espírita nos proporciona, ainda eu estou o quê? Eu vou para a minha reunião, karma, dor. Não é assim? Que ainda falta em nós uma disposição íntima de vida interior que caracteriza o nosso movimento do planeta, que é a característica de Jesus, que não é a nossa. Nós vamos encerrar por aqui hoje essas reflexões. Para falar de Jesus realmente é só conjecturando. Mas nós podemos falar da nossa realidade interior verdadeira, que é o Espírito, nas nossas condições. E quem sabe amanhã nós vamos explorar bastante esse autoconhecimento para descobrir a verdade além das aparências. O livro são 4 anos e meio que hoje eu estudo a minha intimidade. Interessante que esse livro eu tinha escrito ele há uns 4 anos atrás, eu escrevi assim, sabe? Um dia eu escrevi e deixava lá. Eu estava atendendo a dona da editora do Fogo, que é a Maria José, e ela um dia me perguntou na sessão: você não tem nada escrito do que você faz no atendimento aqui, não? Eu tenho. Eu sou dono de editora, você não quer publicar esse livro, não? Quero. E saiu. Eu vou dizer para vocês: a consciência autoperceptiva é o princípio das nossas transformações profundas. Só quem aprender a entrar dentro de si e descobrir a silenciosa movimentação das forças que tem regido a nossa existência começará a caminhar num campo de uma liberdade incalculável. Ok? Mas amanhã nós vamos pensar bastante disso. Amanhã nós vamos falar sobre o alto. Agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui batendo as reflexões, deixando muita paz em todos os corações. Obrigado.